E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova playlist no canal que se chama Paper Reviews. Paper é só uma palavra mais estranha para artigo, né? Então a gente vai analisar artigos acadêmicos de assuntos relacionados ao canal, né? Então, esse nesse caso é relacionado à física, porque a gente fala sobre computação quântica, então acaba tendo um gancho na física quântica e obviamente esse paper é totalmente a ver com isso. Embora dá uma noção diferente. Mas eu também vou trazer artigos um pouco diferentes de outras áreas. Esse, por exemplo, é um artigo da Temelius, que na verdade é um jornal acadêmico de teologia, que já tem aí bastante tempo, 60 anos mais ou menos, e que eu gosto muito, né, que eu até estudava teologia antes de começar nessa área. E esse é o volume 16, né, então atualmente tem 42 volumes, e eu comecei a ler desde o primeiro até o último, né, eu tô no 16, e aí, quem sabe esse ano eu vou até o 42, até o 44, não sei qual tá agora. Mas é basicamente muito bom, o, em geral, o Jornal da Temélios, que é um jornal de teologia. Aí você pode perguntar por que a gente vai trazer um jornal de teologia dentro do canal que é relacionado a, nesse caso, o conceito de física, a gente só fala sobre computação quântica. Então, tem esse paper, que até achei estranho quando eu estava lendo. Eu nunca vi um artigo, pelo menos da Temélios, ou em outros jornais acadêmicos de teologia, que fala sobre física dessa forma. Só que depois de um tempo, né, depois quando eu fui preparar essa aula, né, esse vídeo, eu descobri que o autor, que é um pastor, é o reverendo doutor Ernest Lucas, até estranho ter doutor depois reverendo, né, mas enfim, que na verdade é, ele é um, ele teve, antes de fazer teologia, né, ele fez doutorado em química, né, então, ele fez doutorado em química, né, especificamente bioquímica na pesquisa, né, e depois de alguns anos ele estudou teologia, né? E aí ficou parte do Ministério Batista, né? Da Bristol Baptist College, né? O Colégio Batista de... colégio não, né? Faculdade Batista de Bristol, né? Ali que ele ficou doutorado em teologia e escreveu aí sobre Daniel no contexto mesopotâmio, né? Tem livros dele sobre Daniel, que aí é o doutorado dele, em teologia. Mas no geral, antes dele começar a teologia na parte prática, não sei se ele era cristão antes ou não, ele já era doutor em química, né? Especificamente focado em bioquímica. Então até estranho, porque quando eu li o artigo pela primeira vez eu não sabia disso, porque não fala ali. Tipo, aqui só fala que ele já falou sobre Gênesis e tal, mas não falou que era da parte química, né? Então ele é alguém que sabe sobre o assunto, né? Ele não é só sei lá, um pastor que lê por fora física. Mas é alguém que entende química, e obviamente se você entende química atualmente, você precisa também saber sobre a teoria quântica, porque na própria química vão ter efeitos quânticos na parte estrutural dos elétrons, né? Então, obviamente, você precisa saber de física quântica para estudar física não, para estudar química, né? Hoje em dia, até bioquímica também, né? De certa forma, mas no geral não tão bioquímica, mas físico-química é mais falado, né? Eu lembro que eu fiz um curso recentemente, que eu terminei recentemente, que era chamado assim, Físico-Química. Então, ele falava sobre o, quais são as implicações da teoria quântica na química, né? Então, por exemplo, o elétron, você só pode calcular o comportamento dele usando teoria quântica. Teoria clássica não consegue fazer isso, então, obviamente, você precisa disso na química. Então, ele sabe bastante sobre o assunto, né? Aí, algumas obras dele, Daniel, né? Comentário em Daniel, Provérbios, enfim. Ele é um cara também relacionado à teologia. E um pastor, né? Um reverendo, né? Batista. Que é uma linha que eu considero bastante. Então vamos lá. A introdução. A introdução vai começar com uma citação do Fritjof Capra. Então vamos lá. Uma citação longa, vamos ver com calma. E aqui ele vai falar que, embora nós ainda estamos... nós ainda não tenhamos aqui em 1986, tá? Uma teoria completa que
junta a parte quântica e relativista de Einstein, né, de você relacionar a parte quântica, a teoria quântica com o relativismo de Einstein, que tem alguns problemas de juntar os dois, mas depois foi visto que para vários conceitos dá para juntar os dois, né? Embora a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Sobre o mundo subatômico, né? Então aplicar os dois, né? Tanto a parte quântica quanto relativista. Várias outras teorias, né, parciais, modelos foram desenvolvidos para descrever os aspectos desse mundo, né? Então, enquanto a gente vai dizer, né, enquanto a gente não tem um relativismo quântico suficiente bom assim, uma teoria suficientemente boa, então vários aspectos do mundo não vão ser descritos totalmente bem, né? E aí eu vou falar que a discussão é mais importante nesse modelo de teorias, que vai envolver, aqui é a parte importante desse artigo, conceitos filosóficos que estão em completa concordância com misticismo, um misticismo não oriental, ocidental talvez, com misticismo ocidental. Então, no geral, esse artigo vai primeiro dar uma noção do que é física quântica no geral, e a teoria relativista de Einstein vai dar um resumo, e depois ele vai descrever os efeitos que isso teve na filosofia, né? Então, a filosofia relacionada à física quântica tem tido umas noções meio, para mim, na minha opinião, absurdas de como o universo funciona, né? Tentando dar uma noção de que a física quântica, na verdade, dá uma noção de que há uma consciência que meio que produz o estado do universo, né? Então, nesse sentido filosófico, né, de que o estado atual do mundo é uma produção dos estados do sistema, nesse caso o sistema a gente está dizendo o universo, a gente está inferindo as leis que controlam esse universo, né? As leis, obviamente incluída aí a teoria quântica, que controlam o universo, que teria desde o Big Bang teria algo que meio que implicasse o presente agora, né? E não só o presente, mas que o presente implicaria o passado. Tem também o Paul Davies, por exemplo, vai falar sobre essa questão, né, de que tem essa questão do conceito geral de consciência do universo, né, e de que coisas que acontecem no presente ou no futuro implicam também no passado. É uma doideira, é uma coisa maluca, que eu não concordo dizendo, né? E basicamente isso que ele vai dizer. Porque ele está no jornal de teologia, tem a ver, na verdade, com tentar dizer que essa filosofia dentro que foi criada pela teoria quântica, né, por filósofos, né, e até por alguns físicos, que totalmente é estranha e anátema ao próprio sentido do que é teoria quântica, que não tem nada a ver com a filosofia. Na minha opinião, eu não vejo nenhuma implicação filosófica da teoria quântica na consciência ou qualquer tipo de teoria. Então, ele vai falar sobre isso. E aí eu vou tentar mostrar de uma forma mais simples o resumo que ele dá dos assuntos que ele fala no artigo. Então, por exemplo, ele cita o artigo do Einstein, né, sobre a descrição do efeito fotoelétrico, né, que foi revisto por Planck inicialmente, né, que tem aquela constante de Planck, que é muito importante na física quântica e que é o começo dela, né. Aí vão ter um início de discussões sobre o assunto, e aí Einstein dá essa questão em 1905, né, sobre uma explicação de como funcionaria esse efeito fotoelétrico, né, através da constante de Planck. Então é um paper dos anos milagrosos de Einstein, né, o ano milagroso de Einstein, um dos 5, que é extremamente importante, que define a luz, né, fóton como quanta, né, então como uma forma discreta de pacotes de quanta, né, que basicamente seria que a luz ela é tanto uma onda quanto uma partícula, né. Outro artigo importante é o do princípio da incerteza de Heisenberg, na verdade uma tradução do artigo que não foi publicado dele por Elise Krull e Guido Bacigalupi. Então eles dois aqui, a Elise Krull e o Guido. E esse artigo, na verdade, do Heisenberg, do famoso princípio da incerteza de Heisenberg, de que você não pode
saber o momentum da partícula. O momentum é a velocidade relacionada à posição dela, da partícula, e nem a posição dela, né? Então você não consegue saber o momentum e a posição da partícula com absoluta certeza sempre. Então basicamente isso define que esse princípio da incerteza, que você nunca pode estar certo do sistema, de um sistema de partículas que tem envolvimento quântico, né? Por exemplo, o elétron. Você não pode nunca ter certeza da posição e momentum dele sempre, as duas coisas juntas. Aí ele está falando aí sobre esse paper nunca foi publicado durante a vida de Heisenberg. Na verdade, esse foi um manuscrito em alemão que foi traduzido por eles, que estava guardado no Museu de História da Física Quântica, né? Em microfilme, né? Microfilme era tipo um antigo tipo do que a gente teria como impressora hoje. E o princípio da certeza vai dizer, né, que, entretanto, né, aqui eu estou só pegando uma parte do artigo, né, ele vai falar sobre muitas coisas, principalmente sobre o paper da APR, né, Einstein, Podolsky, Rosen, sobre essa questão sobre se a física quântica é realmente completa, porque na verdade a tradução desse daqui, a tradução dessa parte em alemão ali no começo, é uma adição determinística à física quântica é possível? Ou poderia traduzir de uma forma melhor, será que é possível adicionar algo que pode ser determinista na física quântica, né? Será que a gente pode calcular nossos cálculos usando os experimentos atuais na física quântica, né? Até atual no sentido de hoje, 2020 e 2021, né? Será que é possível ter algo determinístico, né? Porque na física clássica tudo era determinista. Você conseguiria, de certa forma, você conseguiria determinar a posição dos planetas no sistema solar facilmente, com precisão. Você conseguiria calcular a probabilidade de um avião. Vamos supor que um avião caia. Qual seria, dependendo da velocidade que ele estava, dependendo das condições climáticas e tal, qual seria a velocidade que ele cairia e a forma que ele cairia, né? Obviamente seria uma coisa terrível, mas vamos supor só. Poderia ser um avião de papel, por exemplo. São exemplos simples que você poderia calcular com extrema certeza. Então, na parte clássica, a física era bem determinística, né? Você poderia saber tudo com certeza. Então, por isso que é o princípio da incerteza, que ele basicamente diz que na física quântica as coisas não são determinísticas, as coisas na verdade não são tão simples. E na verdade, no final ele vai descrever que experimentos ainda da época e até atuais provam isso, né? Os experimentos atuais daquela época, no caso, provavam que havia uma incerteza em você descrever o momentum e a posição da partícula ao mesmo tempo. Então, vamos dividir esse vídeo e no próximo vídeo eu continuo. Até o próximo.